Olá pessoal, eu sou a professora Suelen Piauilino e vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de Transporte e Distribuição com a unidade 2. Nesta unidade, veremos conteúdos como operadores logísticos, estratégias de preço, canais de distribuição e a distribuição física. A monomodalidade, unimodalidade ou transporte realizado por um único modal é a operação de transporte que é realizada por um único modal. Portanto, um único tipo de veículo será responsável por levar a carga desde o ponto de origem até o destino final. Na maioria das vezes, o transporte unimodal ele é realizado por caminhões, pois o modal rodoviário é o único que possui a vantagem de atender porta a porta sem a dependência de outro, apresenta flexibilidade em atender praticamente todos os pontos, apresenta grande disponibilidade de equipamentos de carga e é o mais conhecido de todos, portanto sua operação é considerada simples e de fácil operacionalização. Uma empresa que oferece exclusivamente o serviço de transporte, ela é denominada transportador de carga. Apesar do maior volume de carga no Brasil, cerca de 60%, ocorrer pelo modal rodoviário. São consideradas também transportadoras de cargas empresas que operam com os modais ferroviário, aquaviário e aeroviário. Portanto, o fornecedor de serviço exclusivamente de transporte, ele é denominado de transportador de carga. Tipos de serviços prestados por transportadores do modal único. De maneira geral, podemos classificar os serviços prestados por essas empresas comerciais de transporte rodoviário de carga em 3 tipos: serviço de lotação completa, serviço de carga fracionada e serviço de carga fracionada de longa distância. O operador de transporte multimodal de carga. Entre os operadores logísticos no Brasil, em especial, encontramos o operador de transporte multimodal, que pode ser definido como uma pessoa jurídica contratada por uma ou mais empresas para a realização de transporte multimodal de cargas, da origem até o destino, por meios próprios ou intermédio de terceiros, que pode ser o transportador ou não. Neste aspecto, a ser contratado, esse profissional assume perante o contratante a responsabilidade pela execução das atividades logísticas constantes nestes contratos, também como pelos eventuais prejuízos resultantes de perdas, de danos ou avarias da carga sob sua responsabilidade, ou por aqueles decorrentes de atraso na entrega quando houver prazo acordado entre as partes. Uma operação de transporte multimodal é aquela que é regida por um único contrato de transporte, utilizando duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem até o destino. Para a efetivação desse tipo de operação, é indispensável que ela seja executada sob a responsabilidade única de um operador de transporte multimodal. O transporte multimodal de cargas, ele abrange, além do transporte em si, outros serviços complementares, como a coleta, a movimentação, a armazenagem da carga, enfim, todas as etapas indispensáveis à completa execução da tarefa. Os fatores determinantes do valor do frete. As duas principais variáveis determinantes do preço final do frete são a distância entre a origem e o destino de carga e o custo operacional do modal ou dos modais envolvidos. Além destas variáveis fundamentais, é possível identificar outras que podem influenciar no estabelecimento do preço final do frete. Entre elas, podemos citar o custo com carga e descarga, perdas e avarias decorrentes do transporte, vias utilizadas, pedágio e fiscalização, prazo de entrega, entre outros. A composição básica do valor do frete. Essa composição é um mecanismo de formação de preço do transporte de carga, independente do modal utilizado. Ele baseia-se em 3 componentes básicos: o frete peso,
que corresponde à remuneração pelo transporte entre os pontos de origem e de destino, que é baseado em toneladas ou quilômetros, isto é, segundo a distância a ser percorrida e o peso a ser transportado. O valor frete, que é calculado proporcionalmente ao valor da mercadoria e da distância em que será transportada e destina-se à provisão de riscos inerentes à atividade de transporte. As taxas complementares são todos os demais componentes tarifários que incidem sobre o frete, tais como impostos, taxas oficiais, pedágios, O ciclo de distribuição física. A distribuição física ou logística de saída é o processo logístico responsável pela movimentação física de materiais do fabricante para o consumidor final. Para tanto, são necessárias algumas atividades internas e externas que viabilizem essa chegada até o seu destino final. O cliente, ele solicita o seu pedido, ele faz a transmissão do pedido, a empresa faz o processamento do pedido, realiza o carregamento do veículo, o transporte até a entrega do produto até o consumidor final. A distribuição física e os seus tipos de mercado. Ela tem por objetivo disponibilizar os produtos na quantidade, qualidade e preço requerido pelo mercado consumidor. Para facilitar o entendimento deste mercado, normalmente ele é dividido em dois tipos. Um mercado do usuário final, que são compostos pelos usuários finais, que usam o produto adquirido para a satisfação das suas necessidades, e o mercado composto por intermediários, que são os compradores que não consomem o produto, mas oferecem para revenda, ou seja, suas compras são realizadas de acordo com o mercado que pretendem atender e não de acordo com as suas preferências pessoais. Suas compras são, em geral, em mais quantidade e menos frequência, enquanto que no mercado do usuário final, eles, como por exemplo, a gente pode citar os consumidores de um supermercado. Esses consumidores, eles fazem suas compras de acordo com as suas necessidades e em quantidades menores. Os canais de distribuição. A logística ela é considerada uma forma de obter e manter vantagem competitiva no mercado atual. A distribuição ela é composta por diversas atividades realizadas pelas organizações e pessoas que possibilitam a entrega do produto ao consumidor. O termo distribuição ele é definido como o fluxo de bens ou serviços de um produtor para um consumidor, com o objetivo de fazer o produto chegar ao ciclo de venda com agilidade, segurança, pontualidade e lucratividade para a empresa vendedora e para o cliente final, de forma acessível, confiável, pontual e segura. O ciclo de venda compreende desde a abordagem do vendedor ao cliente até o serviço de pós-venda, caso seja necessário. É possível concluir que as atividades de distribuição, elas se referem não somente à distribuição física, mas também fazem parte da estratégia de marketing. O canal de distribuição é composto por intermediários, que são todas as organizações ou empresas que formam o caminho do produtor até o consumidor final. E aí, nesse caminho, a gente tem na ponta dele o fabricante, que através de um canal direto ele pode vender diretamente para o consumidor, ou através dos canais indiretos pode fazer o produto chegar até o consumidor através desses intermediários. A gente tem o varejista como intermediário entre o fabricante e o consumidor, temos o atacadista e o varejista, fazendo essa ponte entre o fabricante e o consumidor, e tem casos que a gente tem agente, atacadista e varejista intermediando essa troca aí entre o fabricante e o consumidor.
Portanto, aqui a gente viu que o transporte de cargas são realizados utilizando um único modal para levá-las de um ponto de origem ao seu destino final. Vimos também que o principal modal para esse tipo de operação, pela sua disponibilidade, flexibilidade, facilidade de operação e capacidade de operação porta a porta, é o modal mais rodoviário, que é o mais utilizado. Vimos também que o frete é a remuneração do transportador pelo serviço de transporte e, ao mesmo tempo, é o valor pago pelo contratante do serviço de transporte e que seu valor final ele depende de várias variáveis como essa distância entre a origem e o destino, os custos operacionais envolvidos, valor da mercadoria, entre outros. Vimos também que o objetivo fundamental da distribuição física é o de disponibilizar os produtos e mercadorias ao mercado consumidor com todos os requisitos de exigências, tais como quantidade, qualidade, tempo, e tudo isto com o menor custo possível, seja este mercado de consumidores finais ou de compradores para revenda. Portanto, é de suma importância que o profissional da logística ele entenda o funcionamento de transporte no canal de distribuição e tenha competência e habilidade para dimensioná-lo de maneira adequada e produtiva com o menor custo possível. Para complementar o estudo, foi disponibilizado um texto O que faz um operador logístico na prática e um vídeo Transporte e Distribuição. Espero que vocês tenham compreendido um pouco dos conceitos sobre transporte e distribuição e até a próxima.